Boa noite. Essa é a palestra pública de divulgação doutrinária organizada e mantida pela Casa de Batuíra, instituição espírita, localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. E a nossa casa mantém um trabalho assistencial de relevo. Nós atendemos a 80 famílias, um universo de 600 pessoas. Dessas, 100 crianças ficam conosco de segunda a sexta, 8 da manhã às 4 da tarde. São famílias que vivem abaixo da linha da miséria, precisam de um tudo. São irmãos nossos que Deus nos dá honra de ajudarmos a ter uma vida mais digna. Além dessas famílias, temos também uma tarefa externa. No município de São Gonçalo, divisa com o município de Itaboraí, às margens da Baía de Guanabara, uma região pantanosa, uma localidade conhecida como Pântano. Lá nós atendemos a 28 famílias também que vivem numa situação inacreditável, tamanha é a miséria. Então, além das famílias que são atendidas em nossa casa, temos esse polo assistencial no Pântano, que é no bairro de Guaxintiba, também no município de São Gonçalo. O nosso convidado de hoje, Irineu Ventura, ele é diretor da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, município de Nova Hertz, no Rio Grande do Sul, e ele mora na cidade vizinha de Aracá. Repete para mim, Araricá. Araricá. Parece aqui que temos um chamado Maricá. Aqui de vizinho aqui é Maricá e aí Araricá. Muito bem. O nosso Irineu, ele é um dos responsáveis pela nossa tarefa da última semana do ano e da primeira do ano seguinte. Ele, junto com o Flávio, junto com a Joyce de Farroupilha e amigos, organizam o nosso roteiro já há um bom par de anos que nós atendemos a essa região com palestras e eles sempre com muito carinho ajudam a nossa creche na compra de livros. Então, o Irineu, que é o nosso convidado de hoje, é um coração muito querido ao nosso. A página de abertura é do livro Mais Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Batuíra. Vale lembrar que não é espírito de Batuíra, é espírito Batuíra, né? E se intitula Amor, a Solução, a lição número 2. Auxiliemo-nos para sermos auxiliados. Se algum companheiro perde a força do ideal, sejamos aquele suporte de amor que o escore na travessia do desânimo, a fim de que o vejamos refeito para a bênção do serviço. Se o outro sofre provações ou privações de qualquer natureza, sejamos nós o apoio sobre o qual se mantenha para atingir novamente a segurança precisa. Se o outro se desgoverna na sombra da irritação, façamo-nos junto dele o silêncio e a prece capaz de repô-lo na reharmonização necessária. Se o outro ainda nos parece indiferente ou distante, envolvamo-lo em calor de entendimento e ternura, a fim de que volte ao clima da paz e da eficiência em louvor do Cristo. Em síntese, convertamo-nos por amor em suplementações um dos outros no levantamento do bem, de vez que, assim agindo, estaremos glorificando a bendita herança do trabalho que Jesus nos legou, não somente ofertando-lhe o rendimento justo, mas também cumprindo o excelso programa de nosso Divino Mestre, quando nos exortou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vamos à nossa prece de abertura. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos a oportunidade do estudo e da reflexão. Pedimos que possa envolver o convidado da noite, nosso querido irmão Irineu, que ele possa contar com a boa assistência
dos espíritos mentores e dirigentes desse trabalho, e que possamos aprender mais uma lição da nossa doutrina espírita. Se conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. A palavra, então, está com o Irineu até, no máximo, 19h50, podendo, se você quiser, terminar antes. Muito obrigado, querido. Perfeito. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Hélio, te agradecer de coração o convite. Eu peço uma gentileza só, que se a minha internet estiver falhando, tu me avisa, tá? Porque eu já estou com, né, com Eu aviso, receio. sim. Tá, então Aviso, vamos lá. sim. Obrigado. Perfeito. Pessoal, então, o tema que nós escolhemos para falar para vocês é um tema, no mínimo, curioso, né? Limpeza interior. Esse trabalho ele foi feito nos utilizando de vários autores, André Luiz, Joana de Ângeles, de Emmanuel, mas principalmente nos baseamos neste livro, Vidas Vazias, da Joana de Ângeles. Então, ele é todo baseado nesse livro, pessoal, do que nós vamos, então, conversar. Nós temos o nosso roteiro, que nós fizemos em PowerPoint, pena que a gente não pode passar para vocês, porque fica mais lúdico. Mas, então, nós vamos lembrando, então, que ao lançar este livro, Vidas Vazias, a Joana de Ângeles faz uma reflexão muito interessante para nós outros. Ela diz que a humanidade vive, sem dúvidas, uma era de progresso. E isso a gente realmente não tem como negar, né? Aquele que diz, o mundo está retroagindo, tá voltando, a gente porque a gente não percebe as sutilezas do progresso, né? A gente vai ver a medicina, a própria comunicação virtual que nós estamos hoje, né? Quando que se pensava, né, de alguém aqui no Rio Grande do Sul poder falar com vocês no Rio de Janeiro, falar e ficarmos nos vendo, né? Então, esse progresso com certeza existe, é inegável. Mas ela diz também que há cada vez mais avanços tecnológicos, né, permitindo a exploração de lugares longínquos, né, outrora inalcançáveis. E a gente vê, né, sondas em Marte, em Júpiter e não sei mais aonde, né, e as coisas vão se indo por esse viés. Mas ela lembra também que os novos e avançados estudos da mente humana, do nosso pensamento, da nossa questão psicológica, né, que conseguem explicar os nossos comportamentos em nossa sociedade. Então, a gente também tem avanços nesta área, e é muito importante, né? A gente vê os estudos, né? A área da psiquiatria, da psicologia, como já está avançada, né? Quantas coisas nós temos de ferramentas para nos servir. Mas ela diz assim, contudo, né? A criatura humana, ela muitas vezes se utiliza, né, de maneira equivocada dessas ferramentas, né? E nossas oportunidades ensejadas por estes avanços, né, muitas vezes vai nos afundando com uma rapidez incrível em pensamentos frívolos, em perturbações, muitas vezes, e sensações fortes, o que resultam das nossas vidas vazias, né? Eu lendo esse livro, eu pensei assim, nossa, ele também poderia ser, né? Vidas cheias de vazio, né? Então, o que nós estamos colocando para dentro das nossas mentes, né? Porque nós nos ocupamos, né, constantemente, dia a dia, de informações, né? Eu sempre brinco, né? Aquele que cultiva o Facebook, né? Ele não tem tempo para mais nada, né? Porque olha quantos amigos a gente tem. Se a gente quiser dar atenção, só faz isso o dia inteiro, não consegue trabalhar, não consegue estudar e não consegue viver. Então, nestas coisas, a gente vai começando a sentir-se sobrecarregado, exausto, na verdade, do dia a dia, né? Onde nós vemos, então, sintomas de ansiedade, porque são muitas coisas ao mesmo tempo para que a gente possa fazer, e isso vai nos prejudicando, nos perturbando a nossa paz íntima.
Então, todas essas coisas, e a gente vai lembrar também, né, do nosso mal do século, dá para dizer assim, que é a depressão, né? Quando nós estamos depressivos, a Joana, que é a nossa benfeitora, ela diz assim de uma forma muito simplória e muito objetiva, ela diz então que a depressão sempre é a não aceitação de alguma coisa. Então, a pessoa depressiva, ela não está aceitando alguma coisa, aí pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Mas se alguém sentir-se depressivo, ou se conhecer alguém que se sente assim, nós podemos fazer aquela pergunta-chave: o que tu não estás aceitando? Aí a gente vai se abrir para entender o motivo dessa nossa depressão, né? Desse sentimento vazio da nossa existência. Mas, como Joana lembra, nós enchemos, na verdade, né, a nossa vida, as nossas coisas, com coisas que não nos trazem a felicidade. Então, nós vamos lembrando, então, que o trabalho de hoje é uma reflexão de como fazer essa limpeza interior em nós mesmos. O que podemos fazer? Qual é o direcionamento? O que a doutrina espírita nos fala? O que ela nos auxilia neste sentido? Então, nós vamos começando lembrando assim, ó, que fazer essa limpeza interior, para nós, é um grande começo para alcançar a felicidade. Então, nós poderíamos dizer assim, realmente, quem não quer ser feliz, né? Embora saibamos que a felicidade, ela, aqui na Terra, ela é efêmera, de curta duração, e não existe sem mescla, né? Sem mistura com as coisas que nos trazem infelicidade, que nos trazem perturbações. Mas fazer essa limpeza, pessoal, é um grande começo para nós. Porque não dá para ser feliz. Vamos imaginar agora cada um de nós no seu quarto íntimo, tá, pessoal? Porque essa palestra é para reflexão de cada um de nós. Não tem como ser coletivo. Ela é individualizada. Então, eu convido a vocês para virem junto comigo, né, nessa busca da limpeza interior, imaginando agora o nosso mundo íntimo como se fosse um quartinho da bagunça. Eu não sei no Rio de Janeiro se tem, mas aqui no Sul a gente gosta de dizer assim, que é a despensa, né? Onde a gente bota as coisas que a gente vai acumulando, né? E às vezes a gente pensa até que é aqueles acumuladores. Mas do nosso mundo íntimo, né? A gente precisa, às vezes, abrir essa porta e ver o que tem dentro desse quarto. E às vezes a gente se apavora com o que tem, né? Talvez sejamos assim, abrindo uma porta e a gente vê que aquela bagunça é tão grande que a gente não sabe nem por onde começar. Mas é importante ter coragem para fazê-lo. Então, o que nós dizemos então? Primeira coisa, né? Para começarmos a nossa limpeza, descarte tudo o que não serve mais na sua vida. Olha a proposta da doutrina espírita. Coragem. Precisamos ter coragem para fazer isso. Ó. Descarte tudo o que não serve mais na sua vida. E como nós estamos falando do nosso mundo íntimo, naturalmente nós podemos pensar cada um de nós, porque nós somos diferentes. O que não nos serve mais, né? Não nos serve mais, talvez, situações que nos levem a prejudicarmos o nosso amor próprio, o nosso sentimento de bem-estar. Situações que nos deixam encabulados, que nos deixam constrangidos. Porque para fazer essa limpeza, se fosse um quarto, o que nós usaríamos? Né? Uma vassoura, uns panos e balde de água e daríamos um jeito. Mas para fazer essa limpeza interior, pessoal, nós precisamos de duas ferramentas principais, que é o autoconhecimento e a vontade sincera de fazermos a nossa reforma íntima. Então, como é que eu vou descartar tudo que não me serve mais na minha vida se eu não me conheço? Como é que eu vou descartar tudo se eu não tenho a vontade, não tenho o interesse em fazer a minha reforma íntima? Notem que reforma não é começar do zero, até porque nós todos, nesse instante, estamos na nossa melhor versão. De todas as encarnações que nós tivemos, milhares ou não sei quantas, mas
esta aqui é a melhor para nós todos, onde estamos mais bem preparados, onde nós temos mais possibilidades, porque nós somos herdeiros dos outros também, né? Então, no passado, as conquistas, nós vamos nos aproveitando dela, né? Então, da ciência, da tecnologia e também dos sentimentos. Então, a nossa proposta sempre é trocar aquele instinto que nós tínhamos por sentimento. Então, essas duas ferramentas vão fazer, se nós tivermos vontade, que nós possamos realmente começar a descartar tudo o que não nos serve mais na nossa vida. Notem que tem muitas situações, né, onde nós nos sujeitamos a fazer algumas coisas que a nossa consciência não permite mais, mas para sermos aceitos em alguns grupos, para sermos os queridinhos, né, de outros grupos. Então, nós vamos, né, indo contra o que nós pensamos, contra a nossa índole, muitas vezes, para que possamos ser aceitos nesse grupo social que nós falávamos. Mas, claro que notem que isso não é genérico, né? Cada um de nós sabe o que tem que descartar. Então, coragem para descartar. As situações que não nos trazem felicidade, elas não têm necessidade. Liberemos-as, não nos prendemos mais nessas situações. Isso é fundamental, pois só assim, pessoal, criaremos chances para o novo, né? E estaremos inteiros para viver com intensidade o que está de bom e o que tem de bom ainda para vir a nós todos. Então, nós precisamos fazer espaço, fazer um lugarzinho naquele nosso quarto íntimo, né? Se tem coisas que nós não usamos mais, a gente vai repassar ou vai descartar, se for o caso, né? É assim que a gente faz com as coisas materiais, né? Quando a gente vai no centro espírita, eles nos convocam, né? Vai fazer a caridade e nos desapegarmos das coisas que nós não utilizamos. Então, quando nós nos descartamos dessas coisas, né, que nos trazem infelicidade, nós vamos deixando lugar para o novo que está por vir, né? Então, situações que nos deixam, né, muito mal, nós descartamos. Uma outra coisa que para fazer nossa limpeza interior é importante, perdoar. Notem que a gente vai falar agora um pouco de perdão, porque é muito importante. Jesus já nos advertia, né, que nós devemos perdoar não 7, mas 70 vezes 7, respondendo à pergunta de Pedro, quando perguntado quantas vezes deveríamos perdoar o nosso irmão que pecou contra nós. Agora, então, a gente vai lembrar, então, que o perdão para nós, ele é libertador, ele vai higienizar, simbolicamente falando, a nossa mente e o nosso coração. Porque nós vamos nos libertar destas coisas. O perdão, ele tem uma propriedade que é fantástica. Aquele que consegue perdoar, ele se liberta. Vejam só. Porque o perdão nada mais é que dar uma nova oportunidade. O perdão é isso, pessoal, uma nova oportunidade. Qual é o exemplo maior, se a gente fosse lembrar agora, qual é o exemplo maior de perdão, se não vindo de Deus? Quando nós lembramos da reencarnação. Porque nós sabemos que talvez no passado nós não fizemos coisas muito boas, né? Das quais talvez ao retornar à pátria espiritual nos envergonhamos profundamente. Qual é o nosso grande desejo estando lá, tendo uma visão mais ampla do que nós próprios fizemos? A gente quer o quê? Me dá uma oportunidade, né? Me dá uma oportunidade para corrigir o que eu fiz de errado. E o que Deus faz? Ele diz, claro que sim, meu filho, né? Vamos fazer o planejamento reencarnatório para que tu venha bem preparado, né? Para que tu possa estar com as pessoas que tu precisas estar. Então, nós vamos lembrar do nosso planejamento reencarnatório, porque Deus é tão bom para nós que Ele não nos larga em qualquer lugar, né? Nós sempre temos o endereço correto para nós. Eu sempre brinco, a cegonha não erra o lugar onde nós devemos encarnar, né? Então,
Deus nos matricula na melhor família, na melhor escola, na melhor cidade para o nosso aproveitamento. E chegando aqui, então, nós temos a oportunidade de corrigir. É claro que às vezes que a gente não aproveita de novo, o que que acontece? A gente desencarna e volta para o plano espiritual e diz, não fiz de novo. Daí a gente diz, dá mais uma chance? E Deus diz, claro que sim. Vamos planejar. Não é assim, né, pessoal? Então, a gente sempre está tendo uma nova oportunidade. E perdoar é bem isso. O perdoar para nós é dar uma nova oportunidade para aquele que talvez, infelizmente, se equivocou conosco. Então, quando nós erramos, a gente quer também, né, uma nova oportunidade e pensar assim que todos nós, porque não somos perfeitos, erramos e o erro faz parte do aprendizado. Então, dar essa nova oportunidade para nós é fantástico. Lembrar, né, que o primeiro a pedir desculpas sempre é o mais corajoso, porque nós aprendemos, talvez equivocadamente, que pedir desculpas é para os fracos, né? É um sinal de fraqueza, ler o engano, porque nós, para pedirmos desculpas, nós vamos lá enfrentar aquela situação, enfrentar a pessoa e reconhecer que a gente falhou de uma maneira ou de outra. E para fazer isso, temos que sim que ter muita coragem, né? Coragem do que vai acontecer, coragem de enfrentar o que as pessoas dizem, enfim, né? Temos que ser corajosos. Lembrar também que o primeiro a perdoar é quem é o mais forte, né? O perdão é sinal de, não é de fraqueza, mas sim de pessoas fortes, que entendem que é o caminho correto, que é a melhor maneira de fazer. Então, o que primeiro perdoa, ele é o mais forte, né? Mas, e principalmente, né, que o primeiro que esquece é o mais feliz. O esquecimento, ele é muito relativo, pessoal. A gente assim, como é que eu vou esquecer que alguém fez algo contra mim? A gente não esquece, é verdade. Porque senão nós teríamos um problema, né, de esquecimento. Mas esse esquecimento, ele tem que ser entendido como não dar mais importância. Então, a gente lembra do que a pessoa fez, mas isso não importa mais. Você dá um exemplo simples, né? Às vezes, alguém fez algo contra nós e a gente ficou meio chateado na hora, mas passou, né? E depois de um tempo a pessoa vem assim e diz, eu queria te pedir desculpa, faz 2 anos, faz 5 anos que eu falei aquilo para ti, agora eu vejo que não foi muito bem, e daí a gente diz assim, mas eu nem lembrava mais, né? Ou não teve mais importância. Isso é o esquecimento, né? Então, a gente passou, porque quando a gente está melindrado, né? Que a gente vai lembrar do melindre. O que é o melindre, né? André Luiz nos disse que os melindres, né? Eles arrasam, terminam as melhores plantações de amizade, né? Então, é uma frase fantástica de André Luiz. Ele diz, então, né, que esses melindres que arrasam, né, que destroem as nossas amizades. Então, ele diz ainda, né, não cultive ressentimentos, para com isso. Porque notem que o melindre, o ressentimento, ele é ainda fruto do nosso orgulho, né? Do nosso orgulho e uma das 2 chagas da humanidade, né? O orgulho e o egoísmo. Então, quando nós nos melindramos é porque alguém disse alguma coisa, alguém fez alguma coisa que a gente achou que não era justo, que nós não merecíamos aquilo. Notem bem, né? É o nosso orgulho, né? Poxa, como é que vai dizer alguma coisa para mim? Né? Eu que faço tanto que não, né? A gente se acha a pessoa mais importante do mundo. E isso não é autoestima, isso é exaltação, que nos prejudica também. Notem que as nossas, digamos assim, os nossos vícios morais, eles se entrelaçam de uma maneira muito forte. Parece uma teia, onde tu tira uma coisa, ela tranca na outra. Então, o melindre é isso, né? Faz parte do nosso orgulho, mas ele arrasa as amizades que nós temos no dia a dia. Então, para que limpemos o nosso mundo interior, né? Nós precisamos entender que nós somos iguais aos outros, nem piores, mas nem melhores. Tanto é verdade, então, que nós podemos o quê?
entender quando alguém diz uma coisa infeliz para nós, quando faz uma coisa que não ficou muito legal, a gente entende, puxa, aquela pessoa como eu também é imperfeita, faz colocações que não ficou legal, está tudo bem, né? Não vou estragar uma amizade por uma palavra, né? E notem que hoje a gente está assim, né? Parece que a nossa inteligência está aguçando e nós usamos ela para nos prejudicar, né? Então, pela nossa inteligência, a gente vê que as coisas estão acontecendo, mas esquece que as pessoas, né, para falar, elas sentem, então esses sentimentos às vezes estão equivocados. Mas, então, só para lembrar, para nós limparmos o nosso mundo íntimo, ó, não cultive ressentimentos, né? Os melindres não são importantes para nós. Então, vamos, na medida das nossas possibilidades, terminando com elas, tá? Outra coisa também, para limpar o nosso mundo íntimo, né, nossa limpeza interior, cuidar com as críticas. André Luiz, ele lembra nós, né, toda vez que criticamos, olha só, a experiência dos outros, porque todos nós temos as nossas experiências. Pessoal, isso é a coisa mais valiosa que nós temos, é o nosso ser, né? É o que a gente já aprendeu, tantas coisas que a gente já é bom, né? Um é bom mais de uma coisa, o outro é em outra, né? Um é doutor das leis, o outro é doutor da medicina, e tá tudo certo, nós não podemos ser perfeitos em tudo, né? Então, quando nós criticamos a experiência dos outros, estamos apontando em nós mesmos os pontos fracos que nós precisamos emendar, né, nas nossas próprias existências. Então, cuidado com o que a gente vê nos outros, né, porque esses são reflexos do que a gente sente. Então, a gente diz assim, pá, a gente vê aquela pessoa e diz, ah, esse aí é malandro, né? Esse aí é aquilo, esse é... Daí a gente pode dizer, olha, por que tu localiza, né? Por que tu identifica nessa outra pessoa essa questão, né? Talvez não tenha dentro de ti também. Então, para que a gente não cultive esse senso crítico, e para ilustrar, eu gosto muito de falar do trânsito, né? No Rio de Janeiro, eu imagino que seja muito difícil de conduzir um carro, né? E notem que quando a gente está atrasado para um compromisso, ninguém mais sabe dirigir, né? Todo mundo desaprendeu, porque só nós sabemos. Então a gente critica alguém que não deu a seta para um lado, alguém que nos cortou a frente, então nós criticamos, e essa ânsia da crítica, né, de nos exaltarmos por tabela, né, não nos faz bem. Então, se a gente conseguir serenar, suavizar para nós, é importante, porque é importante que a gente lembre, né, e isso o André Luiz nos fala no livro Sinal Verde, ele diz que em qualquer tempo e situação que nós vivenciarmos, né, qualquer tempo, qualquer coisa, os nossos pontos de vista, as oportunidades, os recursos, os interesses, enfim, o sentimento e a educação dos outros são sempre e podem ser muito diferentes dos nossos. Então, entender isso, né, que nós temos ideias diferentes. Ainda bem, né? Imagina se todo mundo só gostasse do azul, né? Só gostasse do verde, né? Então a gente tem essas diferenças e isso que nos enriquece. Ele diz, então, criticar não resolve. A gente vê uma situação, puxa, por que tu fez isso, né? Esses apontamentos, né? Ele diz porque o trabalho da criatura, né? O nosso trabalho é que determina o nosso valor. Então, às vezes a gente faz de uma maneira e é criticado, né? Criticado muitas vezes por aquele que não faz nada. Então, nós temos juízes críticos, né? Eu sempre digo, né? Ter o trabalho de comentarista é o mais fácil do mundo, num tom jocoso, claro que eu falo, porque a gente comenta daquilo que já aconteceu, né? Então, se não deu certo, né? Não deu certo porque, ou se deu certo, a gente comenta que deu certo, não é muito fácil, né? Mas a gente fazer, né? Nosso momento de fazer, a gente vai, que é o que vai determinar, então, o nosso valor, né? Joana de Anjos nos diz ainda, ninguém, olha pessoal, convite para maturidade nós outros, ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e solucioná-los. Então, no nosso mundo íntimo, nessa nossa proposta de limpeza interior,
Quem de nós que não tem problema, né? Quem de nós que não, se a gente não tem um problema financeiro, tem de saúde, se não tem de saúde, tem de comportamento, de relacionamento, e é natural que a gente tenha isso. O importante é a gente aprender a lição que ela nos traz. Então, às vezes nós temos situações que a gente quer se livrar dela o mais rápido possível, né? Alguém vai dizer, eu pago para não me incomodar, né? E a gente pode continuar a frase dizendo, e não aprende a lição que está sendo oferecida. Então, colocar nos outros, né? A situação, sim, a Joana nos diz, né, que não devemos sobrecarregar os nossos afeiçoados, os nossos queridos, né, nossa família, com as nossas queixas, reclamações e problemas. Então, notem que essa postura madura do espírito, de olhar aquele quarto bagunçado lá, que nós estávamos fazendo uma comparação, a gente tem que ter coragem de dizer, olha, essas questões eu preciso resolver, elas são minhas. Posso pedir ajuda? Claro que sim, né? Todos que estão ao nosso redor nos auxiliam, mas lembrar que aquilo é nosso, né? Aquela dificuldade é nossa. Não simplesmente querer que os outros resolvam os nossos problemas, né? Então, essa atitude madura vai fazer que nós cresçamos como espírito, né? Moralmente, intelectualmente também, e isso que é o grande ensinamento para as nossas vidas. As coisas acontecem e elas vão sendo resolvidas. Joana complementa dizendo, busca equacionar os teus problemas um de cada vez, até vencê-los todos. Essa é a grande receita, eu acho fantástica. Simples, né? Nossa, muito simples. Quem já não escutou essa fórmula para resolver os problemas, né? Que ela diz, né? Busque equacionar os seus problemas um de cada vez. Mas não é, pessoal, que a gente não faz isso. A gente tem 3, 4 situações de dificuldade, a gente quer resolver todas ao mesmo tempo e não dá para fazer isso, não tem como. Então a Joana lembra, né? Vamos separar, né? Na nossa limpeza interior, vamos separar cada coisa, né? Se a gente está, outra vez uma pessoa me disse, eu estou como se estivesse numa tempestade. E esse é o bem sentimento daquela pessoa que se encontra, né? Num estado alterado, até da consciência, não sabe o que fazer, né? Dá para dizer então que o mundo íntimo, né? Que a vida dela tá vazia, porque ela tem coisa demais, né? Então tá cheia e vazia. Então a pessoa diz que tá como se tivesse uma tempestade. E às vezes os nossos problemas estão assim, né? Alguém vai dizer, os meus problemas eles vêm tudo junto. Né? Parece que combinam para vir. Então alguém está doente, estou sem dinheiro, perdi o emprego e parece que é tudo junto. Mas, se a gente conseguir separar cada coisa, pessoal, fica mais fácil para ver, fica mais fácil para identificar as soluções. Então, a Joana nos diz, para com tudo, se tem tempestade, sai, né? Sai desse redemoinho aí, sai fora, identifica cada coisa e vê, elenca, né? Quais são as prioridades, o que tem que ser feito primeiro, e soluciona um de cada vez. E ela diz, até vencer todos. E nós estamos encarnados para vencer as nossas dificuldades, né? Não pensemos que viemos a passeio, que viemos, né, só desfrutar, nosso sonho maior é ganhar na Mega Sena e não fazer mais nada, né? E não aproveitemos essa grande oportunidade. Notem que está cada vez mais difícil voltar, né? As famílias cada vez menores, ninguém quer ter mais filho, né? Essa juventude não quer mais ter, né? E fica cada vez mais difícil da gente retornar. Mas, lembrando então, as nossas dificuldades vão ser solucionadas uma de cada vez. Não dá para fazer tudo junto, porque a gente não faz nenhuma daí. Então, na nossa limpeza, se tem várias coisas que nos incomodam, cada uma de cada vez, tá, pessoal? Mas se ainda tiver muito difícil, se nós ainda não conseguirmos sair dessa tempestade, né, simbolicamente falando, que nós falamos agora, a gente vai lembrar do nosso mestre maior, de Jesus.
Jesus, há aproximadamente 2.000 anos, num tempo que, se hoje está difícil, pessoal, há 2.000 anos atrás era muito mais difícil, porque ninguém tinha direito a nada. O único direito era a força. O mais forte tinha mais direitos, porque ele fazia as leis e fazia, então, valer a sua vontade. Mas notem que ninguém tinha direito, né? As mulheres não tinham direito, as crianças não tinham, os idosos não tinham, os deficientes não tinham, né? Ninguém tinha direito nenhum, a não ser ter uma vida dura de sacrifícios, né? Onde a vida mesmo não tinha valor nenhum. As pessoas poderiam ser ultrajadas, serem mortas, sem problema nenhum, sem acontecer nada, né? Dificilmente existia algum julgamento. Mas então, Jesus, esse sol maior em nossas vidas, no momento onde todos tinham dificuldades, ele veio e diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que convite, né, pessoal? Hoje ainda nos toca o coração, porque é muito atual. Quantas dificuldades para limpar aquele nosso quarto íntimo, quantas coisas que a gente não sabe como fazer, que são pesadas, que são fardos, que nós não vemos uma chance de resolver. Lembremos de Jesus, lembremos do seu convite atual, porque se nós conseguirmos sintonizar com nossos amigos espirituais do plano superior, nosso anjo da guarda, né, que está sempre conosco, dando apoio, se a gente conseguir sintonizar com eles, com certeza, pessoal, o consolo vai vir, a paz vai vir e as boas ideias também. Lembremos de Jesus, então, porque para nós ainda é importante, e a Joana de Anjos nos diz, de tua parte, ama e confia. Notem só, ame e confie, porque em verdade, quem erra, mente ou trai, a si próprio prejudica. Quando a gente escuta isso, pessoal, eu vou me permitir ler de novo para vocês aqui. De tua parte, ama e confia, porque em verdade quem erra, mente ou trai, a si próprio prejudica. Às vezes, nós nos preocupamos com o que os outros fazem. Mas e como é que está o nosso mundo íntimo, né? Agora, nesse ponto da exposição, já nós podemos pensar que já tiramos tudo para fora, né? Daquele quarto íntimo, e agora a gente vai ver o que vai retornar para ele. Ou se não, vamos descartar tudo, né? Nosso combinado do início. Então, amar e confiar, porque nós vamos nos fortalecer tendo essas ações, essas duas atitudes. Amar, que é o mandamento maior, que Jesus veio nos trazer, a lição maior de todas, né? Quando ele nos diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele nos diz, então, que nós precisamos amar e confiar. Quando nós tivermos essas atitudes dentro de nós, nós vamos entender várias coisas. Aquele que nos prejudica está prejudicando a si mesmo. Raul Teixeira teve a ocasião de dizer aqui no Sul, para nós, numa palestra, que existe o injusto. Existe. Existe a injustiça. Existe. Mas não existe o injustiçado. Então, tudo que nos acontece é para o nosso melhor. Nós temos que ter essa certeza, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Com essa coragem de amar e confiar, agora nós vamos colocando as coisas que importam de verdade no nosso mundo íntimo. Aquele que é infeliz, ele é porque ele ainda não conhece a felicidade. Aquele que é mau, ele não sabe o mal que ele está causando a ele próprio. Joana de Anjos nos diz, né, que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Então, a gente pensando assim, nos armando dessa coragem, a gente vai amar e confiar.
porque só vai acontecer aquilo que Deus permite. Nos diz ainda André Luiz, porque nessa limpeza do interior do nosso mundo íntimo, o que a gente vai colocar para dentro, a primeira coisa é a felicidade, né? E ele nos diz que a felicidade reside com o endereço exato na consciência tranquila. Porque aquele que ama e confia tem a consciência tranquila. Sabe que não é perfeito, mas que faz o seu melhor. Tudo que faz é para o seu bem, mas para o bem do próximo também. A consciência tranquila é poder deitar à noite, colocar a cabeça no travesseiro, né? E, como Santo Agostinho nos diz, né? Fazendo aquele balanço diário, aquela reflexão diária dos nossos atos e pensamentos, chegar à conclusão que a gente fez o nosso melhor. Ninguém está falando de perfeição, mas do melhor para cada um de nós. Porque uma daquelas ferramentas que nós falamos da reforma íntima, ela nos diz, né, que a reforma íntima não precisa e não deve ser tormentosa. Ela deve ser alegre, jovial, sempre com a consciência tranquila, dizendo para si mesmo, eu faço o meu melhor. Então, a felicidade começou a entrar no nosso mundo íntimo. E para que ela entre e venha também muito bem acompanhada, nós vamos lembrar da caridade, né? Quando a gente fala em caridade, a gente logo pensa, né, na doação de bens materiais, que são importantes também. Mas notem que a caridade, ela está nas pequenas coisas. André Luiz nos diz que a gentileza, olha só, a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. E a gente pode pensar na nossa proposta de felicidade, na nossa proposta de consciência tranquila, que ela não vai existir se nós não fizermos, né, o nosso melhor no sentido do trato com as pessoas, né? Eu gosto de citar uma vez que me chamou muita atenção, o comportamento, por exemplo, como está sendo o nosso dia, como nós estamos dando o nosso bom dia para as pessoas que a gente conhece. Parece que está entrando na moda não se cumprimentar mais, né? O que eu acho horrível, muito frio. Mas da nossa parte, nós espíritas que temos esse conhecimento, sabemos da importância que é, às vezes, de um sorriso, um bom dia com um sorriso para alguém. Modifica o seu dia. Quantas vezes nós precisamos também daquele bom dia, né? Eu lembro de uma vez, não sei se a câmera vai pegar direitinho, quero fazer um gesto, que eu estava meio, aqueles dias assim, que a gente está meio assim, né? Meio duras coisas, daí uma pessoa veio assim para mim apontando o dedo, né? Disse assim, bom dia! E disse, nossa, mas deu um raio de ânimo, de injeção de coisa boa para mim, né? Então, que a gente possa também dizer para as pessoas, bom dia para ti, né? Sentindo aquilo, desejando aquilo mesmo para as outras pessoas. Notem que essa boa sensação retorna de imediato para nós mesmos. Então, a gente faz a caridade e é o grande recebedor dela também. Então, gentileza e respeito no trato pessoal. Também é caridade, pessoal. Continuando, lembrar de uma coisa importante, nós, para fazermos essa limpeza interior, temos que colocar algumas coisas de volta, né? Então, a gente já falou da felicidade, da consciência tranquila, né? Da caridade e, evidentemente, falaremos da gratidão. Gratidão, eu vi uma frase outro dia que dizia, gratidão é a memória do coração. Eu achei muito legal isso porque aquele que é grato, ele é diferente, pessoal. Alguém que subiu um degrauzinho a mais na sua escala evolutiva. Então, quando nós somos gratos, nós valorizamos as coisas. Quando a gente valoriza, a gente é merecedor delas, né? Então, às vezes, não somos as pessoas mais ricas do mundo, mas qual é o problema, né? A gente tem o suficiente
já podemos ter a gratidão. Se não temos nem o suficiente, também podemos ser gratos, porque nós estamos em prova, né? Alguma coisa nós precisamos aprender. Na verdade, nós temos somente motivos para agradecer. Se nós pensarmos nas coisas que nós recebemos, né, de Deus, as principais são gratuitas, né? A gente vai lembrar do sol, da chuva, da terra, que nos traz os alimentos. Se a gente pensar, nós, espíritos, estamos na escala mais alta da criação de Deus. E tudo ele faz, notem, tudo que existe é para nós. Deus oferta tudo para nós. Ele não oferta para os animais ou para as plantas. Também tem o carinho de Deus, claro que sim. Mas notem que tudo é feito para nós, né? Então a gente vê assim que o carinho do nosso Pai por nós todos, né? Então, tudo que nós precisamos, nós temos. Claro que Ele quer que a gente vá buscar, né? A gente, às vezes, quer ser aquele filho que está sentado no sofá e pede, né? Pai, mãe, traz uma coisa para mim comer, né? A gente pode dizer, filho, levanta e vai buscar. As coisas estão, né? Então, o convite de Deus a nós é sempre assim, levanta e vai buscar. Porque Jesus já nos disse, né? Pedis e obtereis. E é tão verdadeiro esse ensinamento que alguns dizem, né? Mas eu pedi e não recebi aquilo. Porque a gente pede sim, mas a gente recebe o que é melhor para nós, né? Vamos imaginando assim, guardando as proporções daquele filho que nos pede uma coisa que não tem sentido, né? Um pai não vai dar, mas dá algo que é importante, né? Para o seu filho. E nós temos essa gratidão por tudo que nos acontece, né? Nós imaginarmos, né? Por exemplo, eu sou muito grato por estar aqui com vocês, né? Por essa oportunidade, por conhecer esse irmão, esse nosso querido Hélio, que todos nós amamos de coração, né? Notem que olha o que Deus faz, né? Nos traz esses espíritos, né? Para nos ensinar, e dizer assim, tu pode participar dessa caminhada junto, né? Faz o teu melhor, tu vai ter oportunidade de participar também. Então, a gratidão em todas as coisas é de fundamental importância a nós todos. Porque a Joana de Ângeles nos diz ainda que seja tua a gratidão silenciosa que opera no bem, porque este é o estímulo constante para a tua existência, né? Então, sempre operar no bem, né? E sermos gratos por tudo que nos acontece. A gratidão tem vários níveis, mas nós vamos ficar só, então, simbolicamente falando, nas coisas boas que nos acontecem, né? Já quase indo para o final do nosso tempo, combinado, nós vamos refletir sobre uma frase que é de fundamental importância para nós, que a gente diz assim, que no fundo, né? No fundo mesmo a gente lendo tanto, estudando tanto, pensando tanto e filosofando tanto como eu estou fazendo agora com vocês. A gente gosta mesmo de quem é simples e feliz. Então, que possamos na nossa vida ser simples e felizes, né? Valorizar, sermos gratos pelas coisas todas que vêm até nós, pelas pessoas difíceis, pelas pessoas boas, pela nossa saúde e também pela nossa doença, pelos nossos amigos ou aqueles que ainda estão longe de nós, pela nossa família que nos ama tanto e por aqueles da família que não nos amam também, que possamos nós sermos gratos por tudo. Como assim também, meus irmãos? Eu sou grato a vocês por essa oportunidade. Muito obrigado e que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos ao querido Irineu pela exposição da noite, pelas reflexões que ele nos trouxe, e convidamos a todos agora para darmos início à segunda parte dos nossos trabalhos com a visualização terapêutica e a irradiação. Vamos fechar os olhos e nos imaginar entrando numa câmara de passes, e lá à porta está a nos receber o querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que diz em nossos ouvidos, tudo passa, isso também passará.
Ele nos indica o local a sentarmos, os passistas nos recebem com muito carinho. O querido benfeitor Dr. Bezerra de Menezes faz uma prece à Mãe Santíssima, rogando a ela por todos nós, pedindo forças, coragem, bom ânimo, alegria de viver. Os passistas iniciam o seu trabalho e os fluidos afetivos de um remédio. Visita as nossas células físicas e perispirituais. Nos oferecida da água fluidificada e juntos agora vamos à irradiação. Senhor Jesus, médico divino, imploramos, Senhor, em favor daqueles que conhecemos e que passam por situações difíceis. Pedimos, Senhor Jesus, em favor dos que estão em sofrimento. Pedimos em favor dos irmãos que estão conosco na reunião online, daqueles que, por orientação da casa, estão recolhidos em seus lares em oração. Que todos, Senhor Jesus, possam receber por acréscimo misericórdia divina o socorro que precisam. E tudo isso, Senhor, nós te imploramos, em nome do Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Nós agradecemos aos irmãos que estão conosco pelo Zoom, pelo YouTube. Agradecemos mais uma vez ao querido Irineu pela disponibilidade, pelo carinho com o qual aceitou o nosso convite. Agradecemos a todos que estão conosco e convidamos para amanhã estarmos juntos às 15 horas no nosso momento de oração. Que Deus os abençoe abundantemente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, Irineu. Um beijo em todo mundo. Valeu, Hélio.